No ano de 2009, eu saí de Belo Horizonte e fui para o Rio Grande do Sul ser pastor lá. E quando eu cheguei ali, eu conheci, obviamente, muitas pessoas, uma família especial muito querida. E a gente fez amizade, mantém essa amizade ao longo dos anos, mesmo tendo se passado tanto tempo. E essa semana, uma tragédia aconteceu com essa família, envolveu essa família. Aqueles que me acompanham talvez tenham visto, inclusive, eu postar ali na história uma foto de um casal muito jovem, irmãos, filhos dessa família. Eles estavam num dia que era para ser qualquer outro dia comum, um dia bonito, de sol. Os dois irmãos estavam juntos num carro, um deles era casado, estava também com a esposa, e a irmã dirigia o carro e ela perdeu o controle do carro. Não se sabe exatamente como, a rodovia é boa, a visibilidade era boa, ninguém sabe ao certo. Ela invadiu a outra pista e um carro bateu na lateral do carro em que eles estavam, e assim, um acidente muito grave aconteceu. Essa moça, ela está praticamente com a morte decretada. Alguns dias já em oração, a mãe dela fez contato comigo e falou assim: pastor, ore por um milagre, só um milagre. É claro que o milagre que ela se referia era o milagre dela se recuperar e viver. A gravidade do caso é tão grande que ontem eles tinham que tomar uma decisão. E ela falava comigo e com a minha esposa. A decisão era submeter, autorizar uma cirurgia, e na certeza de que ela iria, se sobrevivesse a essa cirurgia, passar o resto da vida de uma forma vegetativa. Essa era uma certeza. A outra certeza era não fazer a cirurgia, e então ela morreria. Tinha que escolher entre morrer ou viver no estado vegetativo. Por isso ela pedia um milagre. Hoje eu não falei com eles, eu vi alguma postagem ali, e eles falaram assim: o milagre aconteceu. E o milagre que eles agora enxergaram era porque, de fato, pelo que eu entendi, havia se decretado uma morte cerebral, e eles não precisariam tomar uma decisão, ela estaria livre das consequências desse acidente, e eles estavam muito confiantes, apesar de tudo ocorrido, de que Deus estava conduzindo a situação. Por que eu estou contando essa história? Porque é uma história real, aconteceu, está acontecendo. É uma família que está sofrendo. E isso me faz lembrar desse texto que nós encontramos aqui em Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18, assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e eu exulto no Deus da minha salvação. Sabe, queridos, quando nós olhamos aqui para o fruto do Espírito, e alguns até fazem uma menção, às vezes sem perceber errado, frutos do Espírito não são frutos, é um fruto, um único fruto, com várias características. Esse fruto, ele não tem só amor e alegria, como já foi aqui mencionado, não é mesmo pelo pastor César, mas esse fruto, ele inclui também outras características, como a paz e a paciência. Nós vivemos num mundo acelerado, ansioso, cheio de problemas, dificuldades, marcado por conflitos, e as pessoas buscam paz em circunstâncias externas. Mas a nossa paz, ela está numa figura eterna, que é a figura de Jesus, e o dom do Espírito Santo que Ele pode nos conceder. Por que eu estou falando sobre essa família? Porque uma coisa é muito linda, você vê nesse texto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, que não haja
ali o gado, né, nos currais, mas eu vou me alegrar no Senhor, vou ter paz, vou ter paciência. Uma coisa é você dizer isso quando nada está acontecendo. Outra coisa é você dizer isso quando você está no meio do fogo, na fornalha ardente, como essa família vive agora. E eles estão ali rendendo louvor a Deus. Deus tem cuidado deles, eles sabem, olha, nós não queríamos que isso acontecesse, queríamos um milagre diferente, mas nós colocamos nas mãos de Deus. E mesmo no invisível, nós temos a paciência e a paz de que Deus está fazendo aquilo que é melhor. Isso não é produzido por força humana. Isso é produzido pelo poder do Espírito Santo na vida de alguém que primeiro se preparou. O Brasil agora acabou de ganhar, através da figura de um atleta que, desculpa, eu esqueci o nome dele agora, talvez alguém vai se lembrar, mas porque é algo incomum para nós, ele ganhou uma medalha de ouro numa Olimpíada de inverno, né? Nem neve, nem gelo, nem nada. Esse camarada, óbvio, ele tem uma ascendência brasileira e europeia, e ele resolveu, ele parece que nasceu na Noruega, e a mãe é brasileira, ou o pai, não sei bem a história, mas ele ganhou essa medalha. Mas o que eu pensei, essa medalha não ganhou na hora, daqueles segundos da prova. Sabe quando ele ganhou essa medalha? Nos anos que antecederam o seu preparo. A gente não consegue produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma produção do próprio Espírito na nossa vida, mediante a nossa busca nos anos de nossa vida. E nós haveremos de manifestar tanto o amor, quanto a alegria, quanto a paz e a paciência, que eu estou agora mais enfatizando, quando nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo. E a alegria, o amor, a paz, a paciência não vão ser frutos de circunstâncias externas que estejam acontecendo, mas elas vão vir do profundo do nosso coração. Não são conquistas humanas, são resultado de uma vida conectada a Deus. Porque um fruto só se produz se ele estiver conectado à fonte. E essa tem que ser a nossa luta e a nossa busca. A paz é uma estabilidade interior que permanece mesmo quando o exterior está agitado. E a paciência é a capacidade de suportar pessoas, processos, provações, sem perder a confiança em Deus. A paz que nós estamos mencionando não é a paz que o mundo menciona. Jesus mesmo falou isso lá em João. Não é a paz que o mundo dá. A sua paz, Jesus, ela é diferente. Ela não depende das circunstâncias, ela guarda a mente e o coração e ela produz confiança, porque ela é evidência de que o Espírito governa o coração mais do que o medo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a paz será sentida muito maior do que o medo. O medo poderá estar presente porque somos seres humanos, mas quando nós estamos dominados e cheios do Espírito Santo, é a paz que vai se evidenciar mesmo em meio às incertezas, interrogações e ao medo. Quando a pessoa vive no Espírito, ela reage com serenidade, em vez de ansiedade e desespero. É diferente, porque há algo além dela, de fora dela, algo que vem do alto, que vem de Deus. Por isso, nós falamos a respeito dessa paz. A paciência, ela também carrega uma ideia de longanimidade, que é uma capacidade de suportar, de resiliência, sem desistir. Isso é paciência. E sabe, a paciência, ela sustenta relacionamentos, ela mantém a fé nos processos de Deus, ela evita decisões impulsivas e ela reflete o caráter divino. Sem o Espírito, a reação natural é irritação, é impaciência, mas no Espírito Santo podemos perseverar. Esse fruto, ou essas características desse fruto, tanto a paz quanto a paciência, elas caminham juntas, como todos os demais. De maneira que alguém mesmo sem Deus pode ter uma característica ou outra,
moldado pela sua cultura, pela educação que recebeu, mas o fruto completo, com todas essas características, somente poderá ser manifestada na vida daqueles que estão buscando pelo poder do Espírito Santo. Quando buscamos o poder do Espírito, tanto a paz quanto a paciência, o amor, a alegria e todas as demais características que nós ainda vamos considerar na tarde de hoje, elas irão caminhar juntas. Quem tem paz interior consegue esperar, tem paciência. Quem aprende a esperar preserva a paz, e ambos demonstram maturidade espiritual, porque a impaciência ela nasce da ansiedade, do desejo de resolver do meu tempo, do meu jeito, da maneira que eu posso enxergar as coisas. Mas a paciência nasce da confiança, e uma confiança que extrapola a mim mesmo. Ela está centrada em Deus, na sua palavra e na vontade do Senhor na nossa vida. Não se trata de um esforço humano, mas de permanência. Permanência em Deus. E isso só é possível através de práticas espirituais que infelizmente têm sido cada vez mais ignoradas no mundo em que nós vivemos, que são coisas simples, mas poderosas. Uma vida de oração, a Bíblia aberta dentro de casa, na nossa vida, a entrega das nossas preocupações ao Senhor, a dependência do Espírito Santo, clamando por Ele na nossa vida, no nosso dia a dia. Os frutos não são produzidos por força, mas por conexão. A verdadeira religião não é comportamento, é relacionamento. E quando nos relacionamos, o nosso comportamento é moldado mediante essa intimidade, essa relação e essa conexão com Deus. Paz e paciência são marcas visíveis de uma vida transformada. E deve caracterizar a minha e a sua vida, moldando-nos dia a dia. No mundo inquieto, apressado, insubmisso, o cristão é chamado a viver como um testemunho de serenidade, de perseverança, de resiliência. Quando o Espírito governa o coração, a paz vence a ansiedade, a paciência vence a pressa, o caráter de Cristo se torna visível, como no dessa família que eu estou citando para vocês, num momento tão difícil, num momento que era para estar sem esperança, num momento que era para se questionar qualquer coisa. Eles estão certos de que colocaram nas mãos de Deus, e eles podem dizer assim com tranquilidade e confiança: pastor, nós fizemos o que tinha que fazer, nós queríamos que fosse diferente, mas está nas mãos do Senhor, e nós estamos muito tranquilos, porque é Deus quem está conduzindo todo o processo. O maior sermão sobre paz e paciência é a vida de alguém que consegue permanecer calmo diante de uma tempestade e manter-se fiel no processo, mesmo doloroso que seja. Eu quero terminar contando uma ilustração que ela é real, de uma planta, bambu, na verdade, uma espécie dele, bambu chinês. Esse bambu, quando a sua semente ela é jogada na terra, você não vê nada ali acontecendo. E passam-se então semanas, meses, o agricultor ele rega, ele aduba, ele cuida diariamente, mas nada aparece durante anos. Muitos até que não conhecem, eles chegam a desistir, achando que o esforço foi inútil, mas no 5º ano depois de plantado, olha só, em poucas semanas, esse bambu cresce mais de 20 metros. E aí a pergunta é, ele cresceu em poucas semanas ou em 5 anos? O que vocês acham? Ele cresceu em 5 anos, só que ele crescia para baixo, nas suas raízes, buscando sustentação para aguentar o seu peso e aguentar o seu tamanho. Os anos invisíveis em que parecia que nada tinha acontecido, era quando esse bambu estava desenvolvendo raízes profundas para sustentar o seu crescimento, que viria logo em seguida. Assim é a vida com Deus. Paciência requer confiança no processo, mesmo quando não vemos os resultados. Paz, descansar, sabendo que Deus está trabalhando no invisível, criando raízes para nos fazer ter a capacidade de sustentar. Quando essas raízes são profundas e fortes, elas vão nutrir a árvore para que produza o fruto do Espírito. A impaciência diz, nada está acontecendo, mas a paz diz, Deus está trabalhando, mesmo que eu não veja. Deus não está atrasado, Ele está só aprofundando as raízes
para sustentar as necessidades que nós temos na nossa vida. Que nós possamos entender que o fruto do Espírito é algo que todos devemos buscar em oração. É algo que leva tempo. Não é produzido pelos nossos esforços, mas é fruto de uma comunhão, de uma conexão com Deus, que nos fará vencer as provas mais simples e mais difíceis, que mais cedo ou mais tarde todos haveremos de passar. Que Deus nos ajude a, no tempo que temos, buscar, nos preparar e assim produzirmos as raízes necessárias para que possamos crescer e que esse crescimento seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Deus nos abençoe. Amém.